Foi? Valendo? Tudo ok? Gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos adentrando aí na semana 35, né? Primeira semana de dezembro, né? Então estamos na reta final aí. E pode ser uma semana muito bacana, né? Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, o Flamengo já esteja eliminado da Libertadores, se Deus quiser. Enfim, e é uma semana muito boa para vocês na minha matéria, que essa matéria eu acho que tem dois lados positivos para o aluno. Primeiro, que cai muito no Enem, muito no Enem. Aliás, três lados positivos. Quando cai quase sempre 98% das questões de teoria, não envolve conta, tem uma formulazinha só nessa matéria, que caiu ano passado, por coincidência, numa questão dificílima. E é um conteúdo simples. Os alunos normalmente absorvem de maneira bem legal. Então acho que só coisa boa. Cai muito no Enem, então você não está estudando algo improdutivo. Não tem tanta fórmula, uma coisa que me incomoda na física quando começa fórmula demais, né? Eu gosto muito de teoria. E finalmente é uma matéria que não é extremamente complicada. Não vou chamar de fácil, porque fácil não é, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, que é, vamos lá começar, processos de transferência do calor. Eu sei que o aluno AP está lembrando, estou começando para avaliar a aula de hoje, o aluno AP já está lembrando que calor é energia térmica em trânsito. Então, calor não pertence a um corpo. O calor está em trânsito entre dois corpos. Quando esse calor está dentro de um corpo, ele muda de nome, chama energia térmica interna do corpo. Quando essa energia térmica está em trânsito, é o calor. E o calor ele pode transitar de três maneiras: condução, convecção e radiação ou irradiação térmica, nesse caso aqui completamente sinônimo, ok? Então vamos com muito carinho sobre cada uma delas aqui. Gente, deixa eu ver aqui, o processo de condução do calor é a mais instintiva. Eu, como professor, fica difícil escrever um texto falando da transmissão do calor. A transmissão do calor ocorre como? Por contato. E espontaneamente migra da região de maior para a região de menor temperatura. Legal? Então, quando eu coloco a mão aqui, meu corpo está mais quentinho do que essa madeira. Então, quando eu coloco a mão aqui, há um fluxo de calor do meu corpo para essa madeira. E esse fluxo é por contato. Tranquilo? Algumas considerações aqui. Se você ver nesse desenho, eu ia fazer um desenho feio aqui, isso aqui mais bonitinho. O cara está esquentando um extremo da barra de ferro, vamos supor que isso aqui é uma barra de ferro, barra de algum metal, vamos supor, e ele segurando o outro extremo, ele está queimando a mão. Por quê? O calor, ele está sendo transferido, essa energia está sendo transferida de molécula por molécula. Então, uma molécula bate em uma, que bate na outra, e essas moléculas vão se agitando ao se bater, e a agitação das moléculas é o aumento de temperatura e vai transferindo essa energia. Então, na condução, deixa eu ver se já está escrito ali, né, que a gente esquece, transferência de energia, partícula energética, não. Vou colocar aqui, na condução, o calor é transferido de molécula por molécula. Então, o calor é transmitido de molécula por molécula. Show? Uma outra coisa relevante aqui é falar também que a sensação térmica, isso é cobrado nas questões, pode te enganar. Eu não tenho nenhum, deixa eu pegar aqui, meu amigo, rapidinho um objeto de metal qualquer aqui. Vou pegar aqui, achei um cortador de unha. Olha só, se eu pegar aqui, ó, eu estou segurando esse cortador de unha, objeto metálico, e depois eu seguro esse pincel, objeto de plástico. A sensação térmica, já falo que eu sou enganado por uma característica desses materiais que é a condutibilidade térmica. Então, dentro do assunto de condução, fique muito atento a essa grandeza K, numa formulazinha que vem em seguida tem o K, que é a condutibilidade térmica do material. Tá?
que engana o seu tato. Você tem uma falsa sensação quem está mais quente ou mais frio. Eu te garanto que esses dois objetos aqui estão na mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico com a minha sala. Só que no tato, eu acho que o metal está mais geladinho do que esse pincel. Por quê? Por causa da grande condutibilidade térmica dos metais. Quando eu coloco a mão aqui, o metal rouba o meu calor rapidamente. E essa perda rápida de calor do meu corpo, eu tenho a sensação de frio. Show de bola? Quando eu coloco a mão aqui, o plástico é um mau condutor de calor. O plástico tem um baixo valor de K, enquanto os metais têm um alto valor de condutibilidade, o plástico tem um baixo valor de condutibilidade. O K é um valor baixo. Então esse plástico demora a roubar o meu calor. Se demora a roubar o meu calor, eu não tenho acentuado a sensação de frio. Quando a gente senta em cadeiras, isso fica muito nítido, né? Principalmente no inverno, quando está mais friozinho, você senta numa cadeira de plástico, é só alegria, não gela suas costas, não dá aquele desconforto. Se você está num local bem frio e sentar numa cadeira toda de metal, socorro, né? A perda de calor do seu corpo é muito intensa, aquilo incomoda muito. Então, dentro da condução, cuidado com essa característica dos materiais que pode enganar o seu tato. Já foi cobrado algumas vezes no Enem, que é a característica do material, a condutibilidade térmica. Justo? E isso vai entrar numa equação. O K já tinha sido cobrado algumas vezes no Enem, tá? A resposta já foi gabarito, Enem, condutibilidade térmica, né? Vamos ver se vocês vão lembrar, posso trazer para vocês, na lista que eu vou pôr para a semana que vem, no Enem falava que tinham duas bandejas com dois gelos idênticos, só que um gelo numa bandeja de plástico e um gelo na bandeja de ferro. E a resposta era sobre a condutibilidade dessas bandejas, tá ok? Trago essa questão para a semana que vem. Mas, enfim, a equação que envolve K nunca havia sido cobrada no Enem, caiu ano passado, uma questão muito difícil, bem difícil. Essa equação aqui, que é sobre a lei de Fourier. Então ela está aqui meio esquisitinha, vou pôr mais bonito aqui para vocês. Minha função como professor, vou tentar mastigar isso melhor para vocês. Então, a lei de Fourier eu vejo como que o calor flui por um material, por uma parede, pode ser essa parede aqui da minha casa, pelas paredes desse copo. Como que o calor está fluindo pela parede desse copo? Como que o calor flui por esse material aqui? Então é essa ideia que a gente vai estudar. Vem aqui, ó, é uma letra, o fluxo do calor, então a lei de Fourier é sobre o fluxo do calor. E é simbolizada nessa letra grega que é o Φ maiúsculo, né? Esse bicho aqui. Como é que o calor flui? Para tentar te ajudar isso aí, o fluxo do calor, né? Como se fosse um fluxo de água. Quanta água, como é que é o fluxo de água de um rio? Quanta água passa naquele rio num determinado tempo. O fluxo do calor é quanto calor passa naquela parede, nesse tecido, nessa parede aqui, por determinado tempo. E depende do K, ou seja, uma característica do material, não vou escrever aqui de novo, estou com preguiça, já falei que esse K é a condutibilidade térmica do material, depende da área, show? Quanto maior a área de exposição, mais calor flui por ali. Então, se você tem uma caixa de isopor, quanto maior for essa caixa, maior fluxo de calor, né? Mais área para o calor fluir. Então, ó, diretamente proporcional, depende da variação da temperatura, né? Se eu falar aqui, de novo, uma caixa de isopor, finge que isso aqui é uma caixa de isopor, né? Eu posso falar dessa bolsinha mesmo. Que variação de temperatura é essa? Entre a temperatura lá dentro e aqui fora. Então, a variação de temperatura é entre dentro e fora, ou de um lado e do outro. Legal? E, finalmente, eu gostaria muito que o aluno não decorasse, que o aluno percebesse que é inversamente proporcional, o fluxo é inverso à espessura.
Quanto maior a espessura, quanto mais grosso, menos flui calor. Se a minha blusa aqui fosse extremamente grossa, eu não ia estar aguentando aqui. Porque não ia estar fluindo, eu não ia estar perdendo calor para o ambiente, vai esquentando cada vez mais, tá? Então, esse E aqui de espessura. Então, ó, vou pôr aqui o K, eu já falei. Isso aqui é a espessura da parede. Área. E isso aqui, variação de temperatura. Então, gente, para concluir, acaba agora, né? Eu acho que nós, professores de terceiro ano em pré-vestibular, a gente tem uma mania que deve ter mesmo. A gente tentar localizar o aluno, falar, ó, esse assunto cai muito no Enem, esse assunto nunca caiu no Enem. E o aluno ele tem que ser muito maduro ao absorver essa frase. Eu, quando dava aula, sempre falei, gente, ó, a equação de Fourier nunca caiu no Enem. Mas o aluno entender que não é proibido cair. Então eu falava, até 2019 eu falava essa frase, ó, a equação de Fourier, que aqui eu acho que está melhor para o aluno, a equação de Fourier nunca caiu no Enem, caiu ano passado. Então, o aluno ser maduro, quando o professor fala que o assunto nunca caiu, o aluno entender que não é proibido cair, tá? Você tem que ser maduro nisso aí. Mas, meus amores, vamos tocar o barco. Então, acabei a condução, o modo mais instintivo, mais simples de se passar o calor, que é por contato. Entrei na lei de Fourier e vou tocar o barco aqui agora. Gente, falar da segunda maneira, deixa eu apagar o quadro aqui que eu devo precisar. Vamos ver o texto que está aqui, ver se tem que acrescentar alguma coisa. Através da agitação de moléculas em movimento próprio, parte desse movimento de partículas mais energéticas, transporte de calor típico no meios fluidos. Gente, primeira coisa, que a convecção realmente acontece em fluidos. Então, a convecção ocorre nos fluidos. E aí eu pergunto para você de casa, você vai me falar e eu vou ouvir. Se a convecção só ocorre nos fluidos, ela ocorre em que estado da matéria? Líquido ou gás? Tudo que estiver no estado de líquido ou no estado gasoso é um fluido. Então, a convecção, que eu ainda nem expliquei o que é, ocorre nos líquidos ou nos gases, ou seja, não nos sólidos. Tá? Estou nos três estados da matéria, não vão para os outros, não, pelo amor de Deus. Gente, qual é a ideia? Está muito ligado aqui, ó, eu vou pondo palavras-chave aqui no meu pequeno quadro. A convecção está ligada muito à temperatura, que afeta de forma direta e inevitável a densidade da substância. Como assim, professor? Quando você esquenta algo, essas moléculas vão ficando mais agitadas, então elas vão se afastando, e se vão afastando, com o aumento da temperatura, eu diminuo a densidade, inversamente proporcional. À medida que você aumenta a temperatura, você consequentemente está diminuindo a densidade. Justo? E esse material que fica mais quente, menos denso, eu posso falar grosseiramente que ele fica mais leve. Se ele fica mais leve, ele sobe. E todo material que, se você fizer o contrário, você abaixa a temperatura, as moléculas ficam mais pertinhas, mais juntinho. Você aumenta a densidade e o material mais frio, que é mais denso, mais pesado, ele desce. Show de bola? E aí você cria o quente sobe, frio desce. Quente sobe, não sei se dá para ver as setinhas aqui. Quente sobe, frio desce. Quente sobe, frio desce. Isso cria uma corrente. Corrente de água, corrente do ar, que são as correntes de convecção, que afeta o clima inteiro do planeta de vocês, né? Na linha do Equador está mais quente, então essas massas de ar vão se deslocando e criando uma zona de baixa pressão e vai entrando ali ar mais frio que vem dos polos, né, dos extremos, e isso vai mexendo com toda a massa de água, com toda a massa de ar do planeta e vai movimentando, dando origem aos ventos,
ondas. Então, a convecção, ela afeta todo o clima, todo o modo de existir do nosso planeta. Movimenta tudo, né? Quente sobe, frio desce. Quente sobe, frio desce. Legal? Tá aí. Alguns exemplos. Vamos ver se fala aqui. Convecção natural, blá, 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 não precisa disso não. Aqui. Gente, exemplo mais clássico do que esse, impossível. O ar-condicionado. Bem instalado, ele deve ser em cima. Aqui na minha sala, não vou pedir para o meu amor filmar, porque tá uma bagunça do caramba ali, né, mano? Deus me livre. Enfim, o ar-condicionado em cima. Ele solta o ar frio para cima. Pessoal, para que eu vou soltar o ar frio em cima da sala se ninguém mora lá em cima? Se ninguém fica em cima da sala? Ei, o ar frio ele é pesado e desce sobre todo mundo. E o ar quente, ele sobe. Sobe é capturado aqui e vai ser gelado. Então, ó, quente sobe, frio desce. Quente sobe, frio desce. Eu tenho uma corrente de convecção. Legal? Eles gostam de cobrar isso também, até talvez na prova de geografia já caiu, prova de física, você explicar a brisa marinha e brisa terrestre, né? No dia, né, no ápice do dia de verão, a areia esquenta muito e muito rápido, né? Aqui, ó. Então o ar quente pega e sobe. Aí o ar vem daqui, ó, e ocupa. E vai tendo essa brincadeirinha, quente sobe, frio desce e vai. Só que aqui tá água, né? Eu mostrei o contrário, né? Que areia, água. Esquenta muito, esse ar quente sobe, vem aqui ocupar o lugar, o ar frio que estava com a água. E vai dando uma corrente de convecção aqui. Show de bola, gente? Tranquilo? Então, correntes de convecção, essa ideia aqui. Um último comentário, sempre que eu estou em sala de aula, algum aluno para e me pergunta isso, que é o seguinte. Quanto tempo de aula aí, meu amor? Não é isso que eles perguntam, não. Mas se bem que perguntam. 17 minutinhos, hoje vai ser rápido, meu amor. Graças a Deus, né? Oh, glória a Jesus. Enfim, que é o seguinte. Todo livro de física do mundo, e eu não estou exagerando não, tá? Do mundo inteiro, todo livro de física do mundo fala que um ar-condicionado bem instalado tem que ser em cima para criar convecção. Só que é muito comum em consultório médico, dentro de um quarto de alguma pessoa, provavelmente alguém está me ouvindo aí vendo isso, que o seu ar-condicionado aquele de caixinha, de janela, ele fica aqui, ó, no baixo. A menos de 1 metro do chão, lá na casa da sua tia Neide, né, meu anjo? Eu acho que é assim, não é isso? E aí? Vai dar merda? Vai explodir? Todo mundo vai morrer? Não. Você pode cometer esse erro físico de instalar o ar-condicionado embaixo e não vai ter prejuízo, o consumo de energia vai aumentar um pouquinho ou talvez nada. Você pode cometer esse erro físico, falando da física na prática, no dia a dia, estou colocando no seu quarto, você pode cometer esse erro físico num quarto bem pequeno, num cômodo pequeno, pode. Então, num consultório odontológico, num consultório médico pequenininho, num quarto pequeno, pode. Até porque você pode jogar, se quiser, a paleta para o alto, o ar frio vem, se quiser jogar para o alto, quente sobe e vai criando a corrente. E como o quarto é muito pequenininho, a convecção não é tão importante. Mas você cometer esse erro num ambiente grande, você estraga o ambiente. Vou para o limite, falar de um shopping, por exemplo. Se você pegar num shopping, isso aqui era o seu quarto, agora isso aqui vai virar um shopping. Tá? Isso aqui é um shopping com uns 3 andares aí, né? Primeiro andar, enfim, só que tem um buraco aqui no meio sempre, né? Não é à toa, é para convecção. Tem alguns ar-condicionados no primeiro, no segundo andar, principalmente dentro das lojas, mas 80%, 90% do sistema de ar-condicionado do shopping pode olhar para o alto, é aqui em cima. É no último andar do shopping, que aí vai soltando muito ar frio, e o ar frio ele é pesado, denso, e desce, e vai caindo sobre cada andar aqui, ó. Ar quente sobe, e no shopping, sem dúvida, tem uma corrente de convecção. E também aquele espaço, sempre que tem em branco no shopping, não é à toa. É para facilitar e muito a corrente de convecção e reduzir bastante o gasto de energia elétrica. Não seria interessante, né? Daria muito gasto se você colocasse um sistema de ar-condicionado em cada andar e bloqueasse, né, fechasse cada andar aqui, cada um com o seu sistema de ar-condicionado. Ficaria extremamente caro, não seria legal. Caro na conta de luz, né? Show de bola, gente? Então, como é que o calor pode se transmitir por convecção? Quente sobe, frio desce. Ah, você quer ver uma pergunta que seria linda para o Enem? Lembrei aqui o seguinte.
Eu tenho aqui em casa, porque eu não acho que está lá na lava-louça, né, meu copo Stanley. Hein? Gente, o copo Stanley, depois eu posso explicar todo o funcionamento dele, entra muito na aula de hoje, daria uma linda questão Enem. Mas aquele copo que aguenta horas com a bebida ali, o copo Stanley está aqui. Copo Stanley, o mesmo copo Stanley. Se você ler na embalagem, pode entrar aí na internet, se você tivesse, pode ler. Se você coloca alguma bebida fria aqui dentro, então uma bebida fria, ele conserva por, sei lá, 8, 10 horas. E se você colocar aqui dentro uma bebida quente, ele conserva, sei lá, por no máximo 2 horas. Talvez nem isso. Tá? Aí olha que pergunta maravilhosa pro Enem. Por que que o copo Stanley sem tampa? Tá? O meu, por exemplo, é sem tampa. Comprei sem tampa. Por que que o copo Stanley, ele preserva bem mais a bebida fria e preserva bem menos tempo a bebida quente? Quem me explica? Vai, meu amor. Vai, Lorena. Por quê? Por causa da convecção. A bebida fria, o frio é pesado, o frio desce. Mantém aqui, bonitinho, não tem convecção dentro do copo. Se você coloca uma bebida quente, o quente sobe, aí vai subindo, saindo vapor e está perdendo calor. Então, olha que pergunta maravilhosa para o Enem, e o gabarito seria esse. Por que que o copo Stanley mantém bem menos tempo a bebida quente? Por causa da convecção, o quente sobe e o calor estaria saindo desse copo. Bacana? Legal? Como ele funciona todinho, cai ainda melhor na aula de hoje, daqui a pouquinho. Gente, vamos lá. A última forma de se transmitir o calor é por irradiação ou radiação térmica. E aí vem uma frase ali, ó, toda matéria que se encontra a uma temperatura acima do zero absoluto irradia energia térmica. Então, todo corpo do universo irradia radiação térmica. Tá ok? Ah, pessoas, se tiver no zero absoluto, é proibido fisicamente. A terceira lei da termodinâmica proíbe um corpo atingir o zero absoluto. Então, todo o corpo está irradiando calor. Joia? Um cubo de gelo, essa parede, o meu copo de água gelada, que nem está tão gelada assim. Tudo irradia calor. Só que a irradiação de um cubo de gelo, a irradiação do meu copo, dessa parede, é muito pequena, é meio que desprezível no dia a dia. Só que corpos bem quentes, a irradiação se torna muito evidente. Se eu pegar de novo, falar desse metal aqui, ó. Esse metal, ele está irradiando, mas é pouquinho calor. Se eu apagar completamente a luz dessa sala, zero de luz nessa sala, você não veria esse metal. Só que se eu aqueço esse metal no ponto de fusão dele, ele está tão quente, perto de 1000 graus Celsius, talvez um pouco mais, que esse material tão quente, ele passa a irradiar tanto calor que ele tem luz própria. Fala que o metal está ao rubro, irradiando uma quantidade absurda de calor, e esse material tem luz visível. Show de bola? Eu vi que está escrito que não se necessita meio material para ocorrer, pois assim, a irradiação, esse comentário vem no seguinte: a irradiação ocorre por ondas eletromagnéticas. Então, a irradiação o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. O calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. E aí é que vem algo fascinante que os vestibulares cobram muito, e eu amo os vestibulares cobrar isso. Gente, existe uma gama enorme de ondas eletromagnéticas. Vou falar algumas que eu lembro aqui, não vou lembrar de todas, né? Vou falar agora aqui, mas vamos lá. Ondas de rádio, ondas de celular, ondas de TV, onda do aparelho de micro-ondas, infravermelho, a luz visível que eu estou enxergando aqui agora, ultravioleta, raio-x, raio gama. Tudo isso são ondas eletromagnéticas.
Só que agora vem o grande tchan que você é obrigado a saber. Dessa quantidade absurda de ondas eletromagnéticas, existe uma que transporta o calor com mais eficiência. E aí o aluno tem que ser maduro e muita atenção, para de fazer o que você está fazendo, não mexe o celular não, olha aqui para mim. O aluno tem que entender a diferença. Existem ondas extremamente energéticas, por exemplo, a onda de raio-x e raios gama. O raio-x, ele é insanamente energético, muito. Mas essa energia, ele não transfere, ele não transforma com eficiência em calor. Ele transforma em outras energias. Faz o elétron pular de camada, né? E por aí vai, mas transformar em calor não, com pouquíssima eficiência. Então tem ondas que têm muita energia, mas não transforma isso com eficiência em calor. A onda que transforma a energia com maior eficiência em calor, transforma quase toda a energia em calor, são as ondas de micro-ondas. Micro-ondas ou cavalo, infravermelho. Infravermelho. Tem hífen aqui, meu amigo? Vai saber, né? Então deixei um espaçozinho, mas você põe se você quiser. Gente, a onda do infravermelho, dessa gama enorme de ondas que eu tenho, é a que transforma o calor, a energia da onda eletromagnética, toda onda eletromagnética transporta energia, mas a que transforma essa energia com mais eficiência em calor é a do infravermelho. Então, o que já caiu talvez dezenas de vezes no Enem? Uma fonte de luz que emite pouco infravermelho esquenta pouco o ambiente. Por exemplo, a luz aqui da minha casa, glória a Deus. Eu fico horas aqui na minha casa e essa luz está me iluminando e eu não fico bronzeado, minha pele não queima. Por que não? A incidência aqui, o que ela emite para mim aqui de infravermelho é quase zero, graças a Deus. Então não há transferência de calor, minha blusa não está esquentando. Esse controle não está esquentando e ele é preto, que absorve toda a irradiação, teoricamente. Está absorvendo, mas quase não está transformando em calor. Então nada nenhum aqui esquenta. No entanto, quando eu comparo com o Sol eu gosto de falar que o Sol manda um grande pacote de coisas para a gente. Um pacotão de coisas para a gente. Muita coisa vem do Sol. A luz visível é bem óbvio, né? Com o que vem do Sol de luz visível, eu vejo os objetos de maneira muito clara. Mas além da luz visível que vem do Sol, ele manda até raios gama para cá, pouca quantidade, graças a Deus, mas tem. Ele manda ultravioleta, muito cuidado, ele manda muito ultravioleta, que é uma luz muito cancerígena, né? Muita energia, mas o Sol também manda muito infravermelho. A luz do Sol é riquíssima em infravermelho. Me prova. Ora, fica parado agora num dia igual hoje, está um solão lá fora. Bicho, você se queima rapidamente, queima a sua pele de tanto infravermelho que tem. Show de bola? Tranquilo? Você passa com uma blusa preta, não é o caso aqui, mas enfim, se você está com uma blusa preta, vai na luz do sol, a blusa esquenta pra caramba, porque absorve toda a irradiação, absorve muito o infravermelho e, enfim, esquenta aquele objeto. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, irradiação, blá blá blá. E tem o que eu falei aqui, ó, das ondas. Deixa eu ver aqui. Eu prefiro analisar aqui pela frequência, né? Eu tenho ondas de baixa frequência aqui, ó. Deixa eu ver aqui. De baixa tá ao contrário aqui que eu gostaria de analisar, que é de frequência, né? Micro-ondas de rádio, ondas de TV, ondas de celular, tá tudo por aqui. Baixa frequência, o que é muito bom, porque baixa energia, tá? Aí infravermelho, que é o que transporta muito calor, o infravermelho quase chegando na visão do olho humano que você enxerga. E se você pegar aqui da luz que a gente enxerga, isso é importante para o Enem, uma aulinha de ótica, de ondulatória, tá? A luz que a gente enxerga menos energética é o vermelho, aí isso vai crescendo aqui, ó, vai crescendo em frequência, em energia, até chegar no violeta, do azul migrando para o violeta. Aí depois da luz visível eu tenho ultravioleta, que já começa ondas com muita energia, bem nocivo, probabilidade de causar mutação, de causar câncer, né? Aí eu caio aqui no violeta, show de bola, raio-x e raios gama. Show de bola, gente? Tranquilo? Meu amor, tem quanto tempo de aula aí? 30. Gente, para terminar aqui, aqui, seguinte, a gente vai terminar
Aliás, antes de falar, né, gente? Não, vamos aqui direto aqui. Gente, falar do efeito estufa. Gente, antes de mais nada, eu acho que o professor de geografia, creio eu, deve falar com vocês, talvez até o professor de biologia, não sei, que o efeito estufa, ele é bom para o nosso planeta. Se não tivesse o efeito estufa, não teria vida no nosso planeta, pelo menos vida do jeito que a gente conhece. O efeito estufa, ele deixa o nosso planeta quentinho, com pouca variação de temperatura, relativamente pouca variação de temperatura. Se não tivesse o efeito estufa, se o nosso planeta não guardasse o calor, na parte do dia, onde está tomando sol, seria insanamente quente, e na parte da noite seria extremamente frio. O nosso planeta teria uma oscilação de temperatura insana, absurda. Isso não privilegia a vida, tá? Então, o efeito estufa é bom. No final eu posso falar o problema que o ser humano está exagerando. Em vez de guardar uma quantidade de calor legal para deixar o nosso planeta quentinho, gostoso de morar, está se acumulando muito calor. Então o nosso planeta está ficando mais quente. Isso é perigosíssimo. 2, 3 graus que muda na temperatura do mundo, do planeta, já é extremamente perigoso. Mas o efeito estufa é bom, tá, gente? É essencial para a vida no planeta. A gente fala do efeito estufa no planeta, acabei de falar aqui, mas tem também o efeito estufa nessa casa aqui de plantas, né, toda de vidro. Eu tenho um efeito estufa dentro do carro, o automóvel passa por efeito estufa, o calor entra, mas não sai, o calor entra e pouco sai, na verdade. Entra e pouco sai quando o carro está exposto ao sol. Então tem três coisas que têm o mesmo efeito estufa, fisicamente a mesma coisa. O nosso planeta, essa casa de vidros, que é uma estufa de plantas, ou o seu carro, o seu automóvel, o automóvel da sua família, que para no sol e tem uma estufa lá. Eu vou desenhar aqui, é mais facinho para mim, uma estufa de plantas. Então tá aqui. Isso aqui é uma casa toda de vidro, né? Plantinha tá aqui, bonitinha, Gente, o que acontece? Como acontece o efeito estufa nessa casa de vidro e você entenda que é a mesma coisa para o seu planeta. Eu já adianto que o papel que o vidro está fazendo aqui no nosso planeta é a atmosfera, tá? Toda a camada atmosférica faz o papel do vidro aqui. Gente, quando o calor sai do Sol por irradiação, calor sai do Sol, viaja 150 milhões de quilômetros de vácuo e atinge aqui. Isso aqui, muita energia. Se é muita energia, é muito penetrante. Então, entra com facilidade dentro dessa casa de vidro. Então, quando a energia vem do Sol, ela tá com o calor, a irradiação está com muita energia. Então, com isso é muito penetrante. Muito penetrante, beleza. Aí isso penetra aqui, é absorvido pela planta, é absorvido pelo solo, por objetos que estão aqui. Então uma boa parte da energia é absorvida aqui dentro. Se for no carro, é absorvido pelo estofado do carro, é absorvido pelo volante, por aí vai. Só que parte dessa energia sai, ou tenta sair. Essa parte dessa energia que tenta sair, ela é menos energética, porque um pouco ficou aqui nos objetos. Então entrou muito, um pouco foi absorvido e um pouco tenta sair. Só que aí está o problema. Quando você tem uma onda pouco energética, ela é menos penetrante. Tem menor capacidade de penetração. Então, a que vem é muito penetrante e entra. A que vai sair é pouco penetrante e não sai. Então, o calor entra e pouco sai. Pouco consegue sair, mas é muito pouco. Então, muito entra, pouco sai. Muito entra, pouco sai. E isso cria um efeito de aumentar a temperatura aqui dentro, que é o efeito estufa. Então, como é que é explicado, para finalizar por hoje, o efeito estufa? A onda muito energética, com grande capacidade de penetração, ela entra. A onda pouco energética, com pouca capacidade de penetração, ela não sai, ou sai muito pouquinho. Então o calor entra, pouco sai. O calor entra,
pouco sai, criando uma estufa aqui. É assim nessa estufa de planta, é assim dentro do seu carro exposto ao sol e é assim no planeta que vocês moram. Legal? Esse é o efeito estufa. Gente, termino por aqui. Acho que a aulinha tranquila, não é nada demais aí sobre a transmissão do calor. Eu vou pôr na semana que vem, provavelmente, uma lista de exercícios de transmissão do calor e também sobre mudança de estado físico. Lembra da aula passada, da semana 34, né, com como influenciava a pressão na mudança de estado físico? Vai ter uma listinha de exercícios para a gente trabalhar isso. Legal, gente? No mais, um abraço, boa semana, fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.